Uma coisa que sempre me perguntam é se o DIU ele é abortivo. Mas para responder essa pergunta, a gente tem que entender qual é de fato o mecanismo de ação do DIU. Então vamos dar uma olhadinha. O DIU, seja ele hormonal ou seja ele de cobre, é um dispositivo que a gente coloca dentro do útero para alterar o ambiente uterino, o muco cervical e a função tubária. E ele não tem por objetivo inibir a ovulação. A mulher continua ovulando, os óvulos continuam sendo liberados e esses óvulos vão vir até aqui e poderiam encontrar um espermatozoide. Os anticoncepcionais, os métodos hormonais orais e implantes, eles inibem a ovulação. A mulher não libera óvulo, consequentemente o espermatozoide não encontra e aí não engravida. Mas o DIU não. Mesmo o DIU hormonal, o Mirena, o Cailina e outros hormonais, eles não impedem a ovulação. Pode ser até que um ciclo ou outro seja inibido, mas o mecanismo de ação, o objetivo deles, não é de inibir a ovulação. Então a mulher continua ovulando. Então vamos entender o mecanismo de ação e por que as pessoas às vezes dizem que isso é considerado um método abortivo. Então o que acontece é que a principal alteração é no muco cervical. Aqui no colo do útero a gente tem um muco que os espermatozoides têm que passar por ele para entrar dentro do útero e encontrar com o óvulo. O DIU, principalmente o hormonal, faz uma alteração nesse muco que ele fica muito espesso, ele fica grosso e fica com pH, uma alteração que o espermatozoide não consegue nadar por ali, sabe? Então mal comparando, é como se você tentasse nadar numa piscina de gelatina, sabe? Não tem fluidez, você não tem como nadar. Então o espermatozoide não consegue entrar dentro da cavidade uterina. Então aqui a gente tem a vagina, aqui a gente tem o colo do útero que está com um muco extremamente espesso. A outra coisa que o DIU faz é alterar esse ambiente uterino e tubário também, que fica extremamente desfavorável à vida do espermatozoide. Alteração do pH, alteração de citocinas inflamatórias, e o espermatozoide não consegue nadar, ele não consegue subir, ele não consegue sobreviver ali. O espermatozoide é muito sensível, uma celulinha delicadíssima, e chega ali, morre todo mundo. Então, o mecanismo de inibição da gravidez é não deixar os espermatozoides chegarem a encontrar com o óvulo. Uma terceira coisa que acontece é a atrofia endometrial. O endométrio, que é essa mucosa mais de dentro aqui, ele fica muito fininho. E aí, o que as pessoas falam? Por que ele seria, teoricamente, um método abortivo? Porque os espermatozoides, ao entrarem aqui, vamos supor que eles sejam Highlander, tá? A gente tem que ter um espermatozoide Highlander que conseguiu vencer o muco cervical. Vencer o muco cervical, ele já é sinistro, mas aí ele vence mais ainda e vence também esse ambiente uterino e esse pH extremamente desfavorável causado pelo DIU. E aí ele consegue subir, ele é mega Highlander, ele conseguiu chegar lá em cima no óvulo, aqui ó, bem no momento em que a mulher estava ovulando, porque ainda tem isso, né? Tem que ser o momento de ovulação. Então esse espermatozoide conseguiu e chegou aqui no óvulo e fecundou o óvulo. Esse óvulo fecundado vai ter dificuldade para descer, porque a trompa também não está com pH legal, ela não está funcionando legal, então vai ter dificuldade de descer aqui, talvez ele morra até ao longo do caminho. Mas se ele descer, ele também não vai conseguir implantar no útero. Para a gestação evoluir, ele teria que se fixar aqui na parede. E o endométrio tem que estar fofinho. E o DIU não deixa isso acontecer. O endométrio ele fica fino, fica atrofiado. Então esse óvulo recém-fecundado não consegue se implantar, não consegue nidar e acaba sendo absorvido, que é uma célula microscópica. Então muita gente fala que seria abortivo por conta disso, porque se um espermatozoide conseguir subir, chegar e fecundar, uma vez fecundado, vai deixar de ser vida porque não conseguiu implantar. Então, onde começa a vida é uma questão que cada um tem que definir para si, certo? E a gente tem que pensar que isso é uma possibilidade muito mínima. Se isso te incomoda, se essa possibilidade, mesmo mínima, mesmo rara, te incomoda, talvez a gente deva respeitar a individualidade de cada um e entender que esse talvez não seja um método para você. Talvez um outro método seja melhor. Mas eu tenho mais uma outra coisa para dizer. Se esse espermatozoide conseguiu subir e chegar aqui, provavelmente esse ambiente uterino não estava tão desfavorável assim. E aí provavelmente esse embrião vai à frente. E aí são aqueles momentos em que a gente vê falar de gravidez com DIU. Ah, meu Deus, mas engravidou com DIU. O DIU não é tão seguro assim, engravidou com DIU. É porque se o espermatozoide conseguiu chegar até lá, provavelmente também vai conseguir implantar.
e aí vai ser uma gravidez indesejada, mas normalmente não vai acontecer o abortamento. Por isso que eu falo que o DIU pode ser um método abortivo? Pode, dependendo do que você considera de vida e dependendo da probabilidade, mas assim, é muito, muito pequena essa chance. A chance é de que se esse espermatozoide encontrar com esse óvulo, provavelmente esse ambiente não tá legal, esse DIU deve estar vencido ou algum outro problema, e provavelmente essa mulher vai evoluir com gestação. Então, abortar é muito difícil. O objetivo do DIU, mais uma vez reforçando, é alterar o muco cervical e alterar o ambiente para que esses espermatozoides não sobrevivam, eles não conseguem chegar até lá. Mas se a possibilidade de encontrar e não conseguir se implantar, se isso para você já é vida, e se essa possibilidade já seria um abortamento para você, esse talvez não seja um método para você, ok? Então, o DIU é abortivo? Depende. Depende do que a gente considera de vida e depende do que a gente considera de probabilidade, né, de gravidez. Espero que tenha tirado essa dúvida aí para vocês e cada um escolha e decida o que acha melhor para si.